moçada, tudo bem? Professor Glemes tem aqui mais uma aulinha de física. E não se esqueça também, já vou avisar, inscreva-se no canal Na Estrada com os Profs e não percam nenhuma das nossas aulas aí. Beleza, moçada? Então vamos só. Mais uma aulinha dando continuidade ao que nós estávamos estudando sobre termodinâmica. Hoje nós entramos na parte de termodinâmica depois de ter estudado toda a parte de calorimetria que você já acompanhou aí. Beleza, moçada? O que acontece? Quando eu falo para vocês a respeito de termodinâmica, você vai lembrar, professor, é a continuação da quantidade de calor que nós estamos estudando? Sim, é a continuação. Inclusive, você vai acompanhar lá na playlist do Colégio Integral aí no YouTube também, que você já se inscreveu, beleza? O que acontece? Quando nós estudamos a respeito da termodinâmica, o que é a termodinâmica? A termodinâmica é uma relação existente entre calor e trabalho mecânico, ou seja, entre a energia térmica e a energia mecânica, esse calor que eu represento pela letra Q, que nós já vimos isso, e trabalho que eu represento ou pela letra W, mas também eu posso representar pela letra tal, tá? A letrinha chamada tal. Eu vou colocar pela letra W de maneira geral. E para que a gente possa iniciar esse estudo da termodinâmica, antes de mais nada, você vai ter que lembrar que nós vamos trabalhar apenas com gases ideais, o gás perfeito. O que é o gás ideal? É para facilitar nossa vida, moçada. Ou seja, o gás ideal é aquele gás onde as moléculas elas serão pontos materiais. Ou seja, o tamanho dela não vai fazer diferença para nós, tá? Nós vamos analisar a molécula como sendo apenas um ponto material. E o que vai acontecer? Vai existir interação entre essas moléculas? Vai. Mas estas interações, elas só vão ocorrer pelas suas colisões. Só isso. E estas colisões serão apenas colisões perfeitamente elásticas, ou seja, sem dissipação de energia, correto? Isso que vai ser um gás ideal. Você vai falar, professor, mas gás ideal existe? Efetivamente, o gás ideal não existe. Fala, mas daí a gente estuda algo que não existe. É para facilitar a nossa vida. Porém, nós vamos atribuir uma situação que nós vamos transformar um gás real e um gás ideal. Você vai perguntar, professor, eu posso transformar um gás real em um gás ideal? Pode. Como que nós fazemos para transformar um gás real e um gás ideal? Nós vamos aumentar a temperatura desse gás e diminuir a pressão sobre. Se você pegar um gás real, um gás que existe, e quiser transformar esse gás real num gás ideal, você vai fazer o quê? Você vai diminuir a pressão sobre ele e você vai aumentar a sua temperatura. Com isso, você vai transformar este gás real em um gás ideal. E aí sim nós podemos analisar as relações existentes da termodinâmica, e começando com a lei geral dos gases, que você vai assistir as aulas também, vai ver as aulas na parte de química. Você estuda isso em química também, na cinética dos gases, lá em química, né? O que diz a lei geral dos gases? Antes de mais nada, vamos pensar da seguinte maneira. Imagine que aqui eu tenho uma bexiga, isto é uma bexiga, e eu enchi essa bexiga com o meu gás ideal. Eu digo que essa bexiguinha cheia, ela está em um estado que eu chamo de estado inicial. Ou seja, essa bexiga ela vai ter uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. Ela tem um certo volume, o gás lá dentro está a uma certa temperatura e, consequentemente, a uma certa pressão, correto? Eu vou passar essa mesma bexiga, eu não vou deixar gás sair, ou eu vou colocar mais gás dentro dela, eu não vou fazer isso, eu vou manter ela amarradinha sem deixar gás entrar ou sair, e vou passar ela para um estado final 2. Eu vou apertar ela, eu vou esticar ela, eu vou colocar ela no forno, eu vou colocar ela no congelador, eu vou mudar as suas variáveis de estado. Ou seja, ela vai passar a ter uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Você vai falar assim, professor, a pressão 1 vai ser diferente da 2? Vai. O volume 2 vai ser diferente do 1? Pode. A temperatura do 2 vai ser diferente da temperatura da 1? Pode também. Eu estou mudando o que nós chamamos de variáveis de estado. As minhas variáveis de estado nós chamaremos de sistema PVT. Pressão, volume e temperatura. Sistema PVT, ou seja, refere-se à pressão, refere-se ao volume
e refere-se à temperatura. É isso que a lei geral dos gases vai relacionar. Por mais que eu mudei as minhas variáveis de estado, a pressão 1 passou a ser uma outra pressão 2, o volume 1 passou a ser um outro volume, a temperatura 1 passou a ser uma outra temperatura. Porém, se eu multiplicar, fizer o produto da pressão 1 pelo volume 1, pela razão da temperatura 1, isto aqui será igual a pressão 2, o volume 2 e a temperatura 2. Ou seja, sempre a razão pressão-volume, sempre o produto pressão-volume, pressão vezes volume, divididos pela temperatura, sempre para o gás ideal, será um valor constante. Esta é justamente a lei geral dos gases. P1, V1, T1 será igual a P2, V2, T2. E se eu pegar essa bexiga no seu estado final 2, e depois esticar mais ela, comprimir mais ela, colocá-la mais no freezer, mais no forno, eu passar a ter um outro estado, uma outra pressão, outro volume, uma outra temperatura, esta relação aqui, sempre para o mesmo gás, vai valer. Estamos entendidos? Esta é a lei geral dos gases. A pressão inicial vezes o volume inicial divididos pela temperatura inicial será igual à pressão final vezes o volume final divididos pela temperatura final. Esta relação sempre será uma igualdade, ou seja, sempre será constante. Estamos entendidos da situação? Então, moçada, esse é o início da termodinâmica que eu estou falando com vocês. Porém, você vai falar assim, professor, mas o professor aí mudou a pressão, o volume e a temperatura? Mudei. Necessariamente eu vou mudar as três grandezas, três variáveis de estado, eu vou mudar sempre pressão, volume e temperatura? Não necessariamente. Antes da gente continuar, você pode mudar tanto pressão, volume e temperatura, os seus valores. Só vou pedir para vocês tomarem um pouquinho de cuidado com a respeito das unidades. Não tem uma unidade específica, você tem que ser coerente, né? Unidade de pressão 1, você vai usar a mesma unidade de pressão 2. Unidade de volume 1, você vai usar a mesma unidade de volume 2. As temperaturas, o que eu vou falar para vocês? Quando aparece a temperatura, moçada, toda a parte de termodinâmica, a temperatura necessariamente deve estar na escala Kelvin. Professor, eu não posso usar em graus Celsius? Não, você não pode usar em graus Celsius, você vai ter que usar na escala Kelvin. As temperaturas, a partir de agora em termodinâmica, sempre na escala Kelvin, não tem exceção. Jesus dá as leis da termodinâmica, a primeira, a segunda lei, rendimento de máquina térmica, lei geral dos gases, e assim por diante. Você vai utilizar sempre as temperaturas na escala Kelvin. E aí nós teremos as transformações gasosas, que a princípio eu vou passar só 3 para vocês, que vocês também verão em química e vai ser uma alegria. Então, quando eu falo para vocês a respeito das transformações gasosas, primeira transformação, isotérmica. O que quer dizer isotérmica? Eu quero que você... Eu já escrevi aqui no quadro as 3 transformações, isotérmica, isobárica e isométrica, e lá no cantinho pequenininho está escrito isocórica, que é mesmo que isométrica, tá? Só que é mais raro aparecer, mas pode aparecer para você. Antes de qualquer coisa, eu quero que você aí, estudando na sua casa, você circule a palavra iso. A palavra iso quer dizer igual, quer dizer mesmo. Então, se dá uma olhadinha aqui, na transformação isotérmica, é a mesma temperatura, P1, V1 igual a P2, V2. E cadê a temperatura? Se a temperatura é a mesma, iso, eu posso cortar a lei geral dos gases e foi embora, sobrou só pressão e volume. Essa é a lei geral dos gases para a transformação isotérmica. Posso tirar a temperatura, fica só P1, V1 igual a P2, V2. E você não vai esquecer, como isso é uma igualdade, percebam que pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu aumentar a pressão, para manter a igualdade, o volume terá que diminuir e vice-versa. Se eu diminuir a pressão,
o volume terá que aumentar. Eu posso representar todas essas transformações num gráfico, tá? Eu vou mostrar para vocês apenas o gráfico, a princípio, pressão pelo volume. O gráfico pode ser pressão pelo volume, pode ser volume por temperatura, pode ser pressão por temperatura. Eu vou mostrar o gráfico da pressão pelo volume, que é o que nós vamos utilizar na sequência, lá na transformação gasosa, quando a gente for estudar sobre trabalho, tá? Por isso que eu vou fazer todos os gráficos que vocês estão vendo aí, é pressão e volume. A transformação isotérmica, moçada, o gráfico ele é representado por uma hipérbole equilátera. Grave esse nome, hipérbole equilátera. Ele vai ser uma curvinha mais ou menos assim. Isso quer dizer que todos os pontos que estão sobre esta curva têm a mesma temperatura. Isso são as nossas isotermas. São as nossas isotermas. Estamos entendidos a situação? Essa é a primeira transformaçãozinha, a transformação isotérmica. A segunda transformação é a transformação isobárica. E quando eu falo para vocês em isobárica, iso mesmo, bárica vem do latim baros, que é pressão, ou seja, a mesma pressão. Consequentemente, se a pressão é a mesma, eu posso cortar os P's da equação da lei geral dos gases, sobra simplesmente o quê? V1 T1 igual a V2 T2. Esta é a lei geral dos gases para a transformação isobárica. O P, já que P1 é igual a P2, foi embora, sobrou só volume e temperatura. Já que a transformação isobárica, notem que o nosso gráfico é um gráfico da pressão pelo volume, mas a isobárica, a pressão é a mesma. Então esse gráfico da pressão pelo volume, o gráfico terá que ser uma reta paralela com o eixo horizontal, ou seja, é um gráfico cujo a pressão ela não aumenta nem diminui, a pressão permanece constante. E logicamente, olhando para a equação, a parte matemática, você percebe que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se eu aumentar a temperatura para manter a igualdade com o primeiro termo, o volume terá também que aumentar. Estamos entendidos? E a última transformação, isométrica ou isocórica, moçada. Isométrica ou isovolumétrica ou isocórica quer dizer que o volume será constante, ou seja, você vai vir na equação na lei geral dos gases, já que o volume 1 é igual ao volume 2, você vai poder tirar ele fora, já que vai ser o mesmo, sobra só os P e os T. Quer dizer que a pressão 1 pela temperatura 1 será igual à pressão 2 pela temperatura 2. Esta é a lei geral dos gases para a transformação isométrica ou isovolumétrica ou isocórica. Estamos entendidos? Em parte matemática, você continua percebendo que são diretamente proporcionais. Se você aumentar a temperatura, a pressão terá que aumentar nesse tipo de transformação para manter a igualdade. E como que vai ser o gráfico, professor? Ah, o gráfico, já que o volume é constante e o volume está no eixo horizontal, quer dizer que o volume ele não pode aumentar nem diminuir. Então o seu gráfico terá que ter uma reta vertical, porque eu posso aumentar ou diminuir a pressão, mas o volume vai permanecer constante. Eu quero que você preste muito atenção, moçada, na hora que você vai fazer esses gráficos, circule as funções. Nesse caso, é um gráfico simplesmente, eu fiz todos pressão por volume. Você vai ver lá em química, o gráfico pode ser pressão por temperatura, volume por pressão, volume por temperatura e assim por diante. Eu fiz todos os gráficos pressão por volume. Estamos entendidos? Esse é o início da termodinâmica com a lei geral dos gases. Beleza, moçada? Bom estudo para vocês, continuem acompanhando e nos vemos logo. Um abraço, professor Glemisten, digam tchau para mim, tchau.